Olá, pessoal. A pregação que você vai ouvir agora está sendo gravada em estúdio. Acontece que durante a série Cartas de Amor, que foi pregada nos meses de março e abril, por causa de um tratamento de saúde meu, eu não consegui pregar essa mensagem, mas achei que seria muito importante deixar registrado esta carta de amor para você que nos acompanha nas mídias da igreja. Então vamos estudar a palavra de Deus agora. Se você lesse a primeira linha de uma carta escrita à mão, enviada para uma outra pessoa, nesses termos, o que é que você diria? Preste atenção. Do ancião para a senhora eleita e seus filhos, a quem verdadeiramente amo. Vou ler de novo, essa introdução. Do ancião para a senhora eleita e seus filhos, a quem verdadeiramente amo. Antes de você responder, pense ainda que ao usar a expressão ancião, a destinatária desta carta entenderia tratar-se de um homem respeitável, que é visto pelas pessoas em geral como um líder em sua comunidade e que naturalmente ela o conhecia. Antes de ler a carta toda, então eu pergunto para você, qual seria a sua primeira impressão ao ler essa primeira linha? Talvez o seu primeiro pensamento fosse tratar-se da carta de um viúvo escrevendo uma carta cordial a uma viúva e seus filhos, dando a entender que ele a escolhera para cortejá-la. Por esse início parece ser realmente uma carta de amor, não é verdade? Bom, esta é de fato uma carta de amor, mas não exatamente esse tipo de amor. Basta ler as próximas linhas desta carta para perceber que é uma carta escrita por um líder da Igreja de Cristo, com recomendações e advertências a esta igreja. E a motivação que leva este homem a escrever a carta é, sem dúvida e evidentemente, o seu amor aos destinatários e o seu cuidado para com eles. Então, como nós estamos nesta série Cartas de Amor, baseada em 3 pequenas cartas no final de nossas Bíblias, designadas 1ª, 2ª e 3ª João, e levando-se em conta que esta é de fato uma carta de amor enviada a esta misteriosa senhora eleita, eu escolhi então o tema para a minha pregação de hoje, a senhora eleita, como se fosse uma carta, a senhora eleita. Vamos então hoje tentar descobrir quem é esta senhora e por que essa carta foi escrita. Eu convido você então a lermos juntos a carta identificada na Bíblia como a 2ª Epístola de João. Façamos então a leitura dessa carta. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo de verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido, desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo.
Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Eu tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita lhe enviam saudações. Muitos intérpretes acham que este autor está escrevendo para uma mulher e os seus filhos. Outros, porém, veem na maneira como esta carta foi escrita uma linguagem codificada, indicando que esta senhora não é de fato uma senhora de carne e osso. A explicação que estes dão é que o autor da carta está preocupado com a segurança de seus destinatários e com a sua própria segurança. Então ele encobre a identidade das pessoas envolvidas nessa carta. Esta era uma estratégia muito usada quando havia o perigo de interceptação de uma carta por pessoas perigosas. Então, eu estou partindo, nesta pregação, deste segundo pressuposto, para tentarmos entender esta carta de amor. Sendo assim, vamos considerar que a destinatária não é de fato uma mulher, mas uma igreja. Poderíamos dizer então que a expressão senhora eleita refere-se à igreja, e a expressão seus filhos aos membros desta igreja. Seguindo essa linha de raciocínio na saudação final, vocês verão sua irmã eleita, e poderíamos então dizer que esta seria a igreja de onde o autor está escrevendo. E quando ele diz os filhos de sua irmã eleita, referindo-se aos membros da sua igreja. É praticamente uma unanimidade atribuir ao apóstolo João o autor desta carta. Por causa do estilo, a autoria dessa carta foi escrita bem ao estilo de João, como ele escreveu o Evangelho, como ele escreveu as outras cartas também e o próprio Apocalipse. Muito embora o seu nome não apareça nesta carta específica. Mas também não é só pelo estilo de João que eu quero atribuir a ele a autoria dessa carta. Quando ele usa essa expressão e identifica-se como o presbítero, ou o ancião, ele está pressupondo que a igreja destinatária sabia tratar-se de João, apóstolo, o principal presbítero da igreja primitiva. Já no final dos seus dias, agora já contando com mais de 90 anos de idade. João já havia passado pelo exílio na ilha de Patmos, resultado da terrível perseguição levada a efeito pelo Império Romano, aos cristãos e a ele, o seu principal líder. Depois do exílio, ele se estabelece em Éfeso e torna-se o pastor sênior da igreja desta cidade. O que leva João a escrever essa carta, como ele mesmo diz, é o amor que ele tem à igreja, aos irmãos daquela igreja. E a sua própria igreja tinha também por esta outra igreja. Mas ele, logo no início da carta, faz questão de destacar que há um fator fundamental que torna este amor possível.
Este amor só é possível por causa da verdade, diz João. Ele diz assim: a quem amo na verdade, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A verdade, meus queridos, é fundamental para a manutenção do amor e da união das pessoas. A verdade une, a mentira dispersa. Só nessa breve introdução dessa curta carta, ele menciona a palavra verdade 5 vezes. Amor e verdade andam necessariamente juntos, intimamente juntos. Um não existe sem o outro. O amor não subsiste onde a mentira permanece. Já a verdade é a prova do amor genuíno. Uma amizade não subsiste sem verdade, não é verdade? Um casamento não subsiste sem a verdade. E uma igreja também não subsiste sem a verdade. Cedo ou tarde, amizades, casamentos, igrejas desabam onde a mentira se infiltra. E João está vendo esse perigo ameaçando o amor e a unidade daquela igreja. Este perigo está infiltrado ali. Pessoas que se intitulavam apóstolos estavam introduzindo falsos ensinos e destruindo a fé de muitos daqueles cristãos. Aquela igreja estava correndo o perigo iminente da divisão e da sua eventual destruição. A igreja de Éfeso, onde João está agora, já havia passado por este problema, soube resistir e vencer, como ele mesmo descreveu no seu livro, o Apocalipse, que é fruto daquela visão que Deus lhe deu quando ele estava lá na ilha de Patmos, exilado. Diz a carta, essa visão da carta a Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, diz Jesus. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. É o que diz Apocalipse 2, versículos 2 e 3. E é por essa razão que João adverte na sua saudação inicial que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, só estarão conosco em verdade e em amor. Sabe, é impressionante notar como nesta carta João intencionalmente uniu amor e verdade. Uniu o amor à verdade, a verdade ao amor. E se você notar bem, da mesma maneira, ele uniu Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Assim como não pode haver amor sem verdade, e vice-versa, assim também podemos dizer que não pode haver nem amor nem verdade sem a união íntima das pessoas de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. São coisas e pessoas inseparáveis. Amor e verdade, Deus e Jesus. Diz a palavra de Deus, Deus é amor. Também diz a palavra de Deus, Jesus, eu sou a verdade. Um não vive sem o outro. E nós não temos nenhuma chance de permanecermos unidos como irmãos em Cristo, como igreja, nos nossos relacionamentos, se Deus, o Pai,
e Jesus, o seu Filho, não estiverem unidos pela fé no coração de cada um de nós. Naquela igreja para onde João escreveu, a pessoa de Jesus estava sendo anulada. Vocês notaram isso quando leram a carta? Aqueles falsos apóstolos, depois de quase um século após a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, estes homens estavam colocando em dúvida se ele realmente viera em carne e osso, como dizia a tradição da igreja. Ora, se Jesus não veio de fato, então, por que crer e por que obedecer aos ensinos atribuídos a ele? Se ele não veio, nós não temos nenhum compromisso com seus ensinos, com seus pretensos ensinos. Mas levar essa ideia adiante, invalidar e anular toda a narrativa do Evangelho e deixar todos os que nele creram órfãos e sem nenhuma esperança. Como eu disse, Deus é amor e Jesus é a encarnação do amor de Deus. Jesus é a expressão palpável do amor de Deus. Se alguém quer saber como amar as pessoas na prática, deve olhar como Jesus amou as pessoas enquanto ele esteve aqui, convivendo com elas. Porque Jesus é a nossa referência de amor ao próximo. Por isso, João recomenda àquela igreja: e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. João está apenas lembrando um já conhecido mandamento deixado por Jesus, que ele mesmo disse: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E como é que Jesus amou? Jesus amou compadecendo-se dos doentes, assistindo-os em suas enfermidades. Jesus amou compartilhando comida com os famintos. Jesus amou orando pelos seus amigos. Jesus amou libertando pessoas atormentadas por demônios. Jesus amou ensinando as pessoas a verdade com toda a autoridade. Jesus amou conferindo dignidade às mulheres e valorizando as crianças. Jesus amou servindo a seus alunos, mesmo sendo ele o grande mestre. Jesus amou denunciando os falsos ensinos dos falsos mestres. Jesus amou, por fim, entregando-se para morrer em lugar de todas as pessoas do mundo. Assim Jesus amou. João, vendo o amor entre os irmãos sendo ameaçado, denunciava então violentamente aqueles a quem ele chama de enganadores e anticristos. E ele completa: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. A mentira disseminada por esses impostores era tão grave aos olhos de João, que ele propõe um tratamento radical para eles. Veja só. Diz João: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, que ele está destacando nesta carta, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Se você observar bem, os únicos a quem Jesus proferiu palavras duras de censura e deixou claro que não tinha qualquer parte com eles,
foram justamente os mestres da lei, os fariseus e os sacerdotes da sua época, que o rejeitaram como o Filho de Deus, a revelação do amor de Deus, a verdade de Deus. E agindo assim, ele estava amando, mesmo que não possa parecer. Ele estava amando a Deus, ele estava amando a multidão que o seguia, expondo este engano destes mestres. Ele estava amando os seus discípulos. E por que não dizer que ele estava amando os próprios falsos mestres, na esperança de que abandonassem a mentira e abraçassem a verdade, como fez, por exemplo, o fariseu Nicodemos. Aqueles que não veem Jesus como a verdade, diz João, vão além da verdade e deturpam o plano do amor de Deus. Tais pessoas tornam-se egoístas, melindrosos, preconceituosos, intolerantes, mesquinhos, falsos, manipuladores, gananciosos, usurpadores, corruptos e assim por diante. São arrogantes e atrevem-se a mudar os padrões criados e estabelecidos por Deus, usando, por exemplo, o sexo fora dos limites do casamento. E quando dentro, sem o respeito devido, sem a consideração devida ao seu cônjuge, ou ainda mudando os gêneros sexuais, a revelia da sua biologia pessoal, invertendo a lógica das características próprias, tal como criadas por Deus. São pais, ora indiferentes aos seus filhos, ora tiranos. São filhos rebeldes e desrespeitadores de seus pais. Desprezam o mandamento de Deus que diz: honra ao teu pai e à tua mãe. Fazem surgir novas configurações de família, aumentando ainda mais a carga de estresse emocional sobre todos os integrantes dessas novas famílias. Patrões tornam-se exploradores de seus funcionários, trabalhadores tornam-se indolentes, prestadores de serviços são irresponsáveis, muitos tornam-se insaciáveis em ganhar dinheiro por todos os meios, lícitos ou ilícitos. Aumenta exponencialmente o número de pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, revelando sua autossuficiência e tentando mostrar que são capazes de criar uma nova maneira de viver, livres para fazer o que bem entenderem. Criam, na verdade, legítimos Frankensteins, pessoais e sociais, desprezando a prestação de contas que devem ao Criador, o soberano juiz, no fim de suas vidas aqui sobre a terra. Meus queridos, esta é uma carta de amor, porque procura promover com amor sincero o amor fraternal entre os integrantes de uma família que se diz ser de Deus. Este é o plano perfeito de Deus para nós. O amor que se fundamenta na verdade, que é Jesus, o Filho de Deus. Esta carta de amor, escrita por João, o presbítero, ecoa por séculos a todas as senhoras eleitas, dentre as quais nós, Igreja Batista Memorial de São Paulo. Portanto, ao lermos esta carta de amor, apeguemo-nos à verdade que é Jesus. Sigamos o último dos apóstolos que recebeu de Jesus essa missão de amor. Pois Jesus disse a João e aos seus companheiros: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Querido irmão, querida irmã, obedeça hoje a tudo que Jesus nos ordenou. Exatamente como João recomenda nesta carta de amor. Por quê? Obedeça a tudo que Jesus ordenou para o seu próprio bem, para o bem de outros, para o bem de todos nós, para o bem da igreja de Cristo. Ame o seu próximo, como Jesus nos amou. E nós estaremos obedecendo à verdade absoluta, à verdade de Jesus. Que Deus nos abençoe assim e nos mantenha unidos na verdade de Cristo. Amém.